Muito bem, boa noite, bem-vindas. Este é mais um encontro muito especial, na verdade, uma palestra, hoje falando sobre alimentação, saúde e qualidade de vida, com a especialista em nutrição, Lívia Queiroz, que vai se apresentar, que vai trazer. A gente só vai fazer um combinado, a Lívia vai começar a palestra, e aí, quando vocês forem tendo dúvida, coloca no chat ou deixa a mãozinha levantada, que no momento oportuno ela vai abrir para falar, tirar dúvidas e conversar com vocês, tá bem? Lívia, obrigada pela presença mais uma vez, agradeço a você, agradeço a ADM, a Bárbara infelizmente não pode estar aqui com a gente, mas agradeço a ela também, por favor, e a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Bom, boa noite ao Márcio e a todas, né? A gente está aqui, um grupo de mulheres bem grande. E o tema que a gente escolheu hoje para falar um pouquinho com vocês, que é alimentação, saúde e qualidade de vida. Eu vou me apresentar daqui a pouquinho, mas eu fico imaginando, né? O que será que vai ser essa palestra? Por que falar de alimentação, saúde e qualidade de vida? E eu gosto muito de começar pedindo para a gente imaginar uma situação que isso pode guiar a gente ao longo dessa conversa, né? Pensando que a gente tem aí um tempo para ficar juntas aqui e conversar, e para no final também a gente conseguir lembrar depois de forma um pouco mais fácil também. Então, eu vou supor aqui uma situação, por exemplo, quero que vocês imaginem, uma mulher acordando ali 5h30, 6 horas da manhã, prepara café, acorda os filhos, enfrenta trânsito, muitas vezes ônibus lotado, a gente trabalha o dia todo, volta para casa, faz jantar, resolve problemas, né? Vida das mulheres reais hoje em dia. E aí, quando finalmente a gente deita na cama, a gente sente muitas vezes culpa, porque a gente não conseguiu cuidar de nós mesmas. Então, quando a gente vai falar de alimentação, saúde, qualidade de vida, eu como nutricionista, especialista na área, eu gosto muito de ter essa abordagem, porque muitas vezes a gente coloca uma culpa em nós mesmas, quando a gente vai falar de alimentação saudável. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Como que esse autocuidado ele parece que muitas vezes não sobra tempo e como que isso a gente pode lidar no dia a dia. E aí fiquem à vontade, como o Márcio comentou, para mandar pergunta no chat, para levantar a mão, fazer pergunta, que aqui é uma conversa aberta mesmo entre nós, né? Então, apresentando só um pouquinho sobre mim, quem eu sou a Lívia, eu sou nutricionista de formação, mas também fiz ali um mestrado e doutorado na área de nutrição. Eu sou mineira, mas vivo aqui em São Paulo, trabalho na ADM, e uma coisa que eu posso falar é que através da educação, do estudo, é que me abriu portas para o mundo todo, porque eu sou de uma cidade muito pequenininha, de 9.000 habitantes, no interior de Minas Gerais, a primeira doutora da família, uma família gigantesca, como vocês podem ver na segunda foto, a gente sempre está reunido, sempre gosta de estar junto. Então, eu escolhi também a nutrição porque eu acredito muito que a comida, ela nunca foi apenas comida. Ela reúne pessoas, né? Ela consola, ela faz parte das nossas lembranças. Então, foi por isso que eu fiz nutrição. Sempre gostei muito de viajar, de desbravar o mundo. Através dos estudos também tive várias oportunidades. E, além de tudo, adoro carnaval, adoro tocar tamborim, faço parte de um grupo de escola de samba. Então, antes de tudo, eu também sou uma mulher que também tenta equilibrar aí trabalho, família, sonhos, autocuidado, assim como muitas de vocês. E na ADM, quem que eu sou na ADM, né? Para explicar um pouquinho para vocês, aqui eu tenho o título de especialista em desenvolvimento. Eu sou basicamente do time de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Eu trabalho como equipe técnica, então a gente ajuda os clientes da ADM, né, com os ingredientes da ADM, a fazer produtos mais saudáveis, por exemplo, suplementos, barrinha de proteína, shake, gummy. Eu sempre estou ali no desenvolvimento na bancada, fazendo novas formas, que também é uma forma de cozinhar. Claro que um ponto de vista mais diferenciado ali para o lado da nutrição. Também faço essa parte de tentar levar o conhecimento científico para mais pessoas, né, porque desenvolver ciência, a gente entende que a gente pode dar acesso a alimento mais saudável para várias pessoas. Então, basicamente, o meu trabalho aqui na DM é ajudar a desenvolver produtos, claro, menos açúcar, mais fibra, ingredientes mais saudáveis. Eu falo muito de saúde intestinal,
mas também a ciência, ela pode cuidar das pessoas. Então, é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho hoje aqui para vocês. E aí, eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui. Quem quiser, fica à vontade, levanta a mão, ou só reage mesmo. É uma autoavaliação. Então, eu vou fazendo algumas perguntas do tipo, quem aqui já fez dieta? Pensando que vocês estão conversando com uma nutricionista, né? Quem aqui já começou uma segunda-feira numa nova vida, por exemplo? Na segunda-feira, a gente começa a dieta, atividade física, a gente faz aquela promessa para o início da semana. Ou quem aqui já sentiu culpa por comer em algum momento, né? Muitas vezes a gente também carrega culpa. Ou quem aqui coloca todo mundo na frente de si mesma, diante de tantas coisas que a mulher tem que fazer hoje em dia, né? E eu acredito que muitas de nós aqui já respondemos sim para algumas dessas perguntas. E eu queria. A Rosângela levantando a mãozinha aí, ó. Obrigada por participar. Porque, por exemplo, a primeira pergunta, ou a segunda pergunta, né? Quem já começou uma segunda-feira, uma nova vida? A gente chega na segunda, compra pote, faz marmita, faz academia, instala aplicativo. Só que vai chegando ali quinta-feira, a gente já está cansada. No sábado a gente acaba desistindo. Aí domingo vem a culpa. Aí na segunda, o que a gente faz? Começa tudo de novo. É um ciclo, e ninguém está sozinha nessa. Isso todo mundo está diante de desafios, e isso faz parte da nossa vida, e a gente realmente, nenhuma de nós estamos sozinhas nessa jornada. E uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão que a gente vive muito cercada de muita cobrança. Hoje em dia a gente sabe, né, com rede social, é Instagram, é TikTok, é coisas que chegam no nosso WhatsApp, a gente tem muita cobrança, a gente tem que dar conta de tudo, tem que ser uma boa profissional, a gente tem que ser produtiva, mães perfeitas, magras, fortes, felizes e tudo ao mesmo tempo. E é impossível, né? A gente sabe que tudo ao mesmo tempo é impossível dar conta de tudo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como lidar com essas questões, porque isso está muito relacionado com alimentação, qualidade de vida e saúde. E como que a gente consegue encarar esse mundo de tantas redes sociais, de tanta influência, sendo tão pressionadas, vivendo de cobranças, diante de todo esse contexto, né? Um grande desafio para nós mulheres, principalmente. E eu gosto sempre de falar sobre esse slide também, que a vida real é diferente do que está na rede social, né? Talvez, por exemplo, algumas de vocês podem estar assistindo essa palestra voltando do trabalho num ônibus, ou tendo que dar conta do filho e estar aqui escutando a palestra. Muitas talvez não conseguiram assistir, que bom que vai ficar gravado e vão ter essa oportunidade depois. Então, a vida real, ela é diferente do que a gente vê em rede social. E, além de tudo, a gente está aqui nessa palestra, mas, ao mesmo tempo, vai ter pessoas preocupadas com o jantar, ou preocupadas com as contas que tem que pagar, e a vida está acontecendo. Por mais que a gente pare uma horinha hoje para conversar, a vida continua acontecendo. E é dentro dessa realidade que a gente precisa cuidar, aprender a cuidar da nossa saúde. Como que a gente vai conseguir desenvolver alguma estratégia, fazer alguma diferença para cuidar da nossa saúde, sendo que a gente tem tanta coisa para fazer, né? Como que nós, mulheres, vamos encontrar tempo, por exemplo, eu preciso preparar uma refeição saudável, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso dormir 8 horas por dia, eu preciso cuidar de mim, mas eu também tenho muitas coisas para fazer, né? Então, como que a gente consegue lidar com tudo isso? E aí, do ponto de vista da nutrição em si, eu gosto muito de abordar esse tema, que alimento não é só comida. Alimento vai muito além do ato de comer. Quando a gente fala em comer, isso envolve muitas questões de emoção. Hoje em dia, a gente fala muito na nutrição emotiva também, na nutrição comportamental. Não existe alimentação saudável isolada da vida real. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. Então, por exemplo, quando a gente come um chocolate, a gente está alimentando o nosso estômago ou a gente está alimentando uma emoção? Então, comer está muito relacionado à emoção. Comer também está relacionado a dinheiro, né? Que é o acesso. Se eu vou ter dinheiro para comprar aquilo ou não, se vai ser mais saudável ou não para mim. Está muito relacionado com o tempo. Quantas vezes a gente abre mão de fazer o almoço porque não tem tempo? E aí, como a gente pode fazer para
complementar aquele almoço que me fez falta naquele dia, comer também da relação da família, porque as pessoas que cercam o nosso meio, as pessoas com quem a gente convive, vão influenciar na nossa alimentação, acesso, assim como a questão do dinheiro, se eu vou ter acesso ou não a uma alimentação saudável, o que seria uma alimentação saudável? Estresse, comer está muito relacionado a estresse, né? Estou estressada, aí eu vou descontar na comida, muitas vezes eu vou deixar de comer, então sempre vai ter os dois lados, vai ter o balanço, nem sempre a gente vai para o lado, por exemplo, do ganho de peso, muitas vezes a gente também tem que lembrar que a magreza também não é saudável, então o estresse, ele pode impactar ambas as partes, até onde a gente mora, isso vai influenciar no que a gente come, nas nossas relações com as comidas, a nossa cultura impacta muito no que a gente come, e até o transporte, por exemplo, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de metrô, o meu transporte para o meu trabalho, isso vai influenciar também no que eu vou comer. Então, muito a gente conversa na nutrição comportamental como os diferentes fatores da nossa vida, eles vão influenciar na nossa nutrição, na nossa qualidade de vida. E eu gosto muito dessa imagem também, porque eu acho que é muito importante lembrar que nem todo mundo começa do mesmo lugar. Então, assim, quando a gente vê, é a dieta da moda, né? Agora eu faço a dieta para perder peso, ou, vou começar a usar a caneta emagrecedora, né? O Ozempic, Mounjaro, o que for, porque minha amiga está usando e deu certo para ela. A gente tem que lembrar que nem todas vamos começar sempre do mesmo lugar. A gente tem que respeitar na nutrição muito a individualidade de cada uma de nós. E por mais que em rede social a gente tenha muito acesso a esse tipo de informação, a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente chama de terrorismo nutricional. Hoje as pessoas estão buscando por maneiras muito rápidas de atingir um objetivo. E no final das contas, não é isso que vai fazer o efeito. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Que tudo que é muito rápido e tudo que vai te trazer um resultado de imediato, você vai pagar um preço depois. Então, o que é adequado a gente fazer? Porque o mais importante na nutrição é a constância. Essa é a palavra, a constância. O que, por exemplo, eu posso usar um medicamento, tudo mais, se eu tiver acompanhamento médico, se eu souber o que eu realmente estou fazendo, mas eu não posso também generalizar achando que o que está acontecendo para uma pessoa, para uma amiga, para uma mãe, alguém da família, vai acontecer para mim também. Então, a gente não pode compartilhar histórias diferentes, sendo que nós somos todas tão diferentes. E aí eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso com vocês aqui hoje. E para falar um pouco dessa individualidade, na nutrição comportamental, a gente tem uma pirâmide que a gente chama de hierarquia das escolhas alimentares. O que é isso, né? É como essa pirâmide, ela vai sendo como os degraus, né? A base de tudo ali, que está na parte roxinha, é comida suficiente. O que significa? Ter acesso à comida. Segurança alimentar não significa, por exemplo, eu ingerir alimentos seguros, alimentos não contaminados. Isso não é segurança alimentar. Segurança alimentar é quando a gente garante o acesso ao alimento para todas as pessoas de forma equalitária. Então, comida suficiente é o consumo de alimentos por si só. E nesse nível, a gente tem que ter essa base, a gente tem que comer comida suficiente para seguir para outro degrauzinho ali da pirâmide, que é comida aceitável. Aí, quando a gente fala de comida aceitável, é que quando você tem a base suficiente, você já tiver comida suficiente, você vai para a comida aceitável, que é quando você vai para suas escolhas. Você vai pensar num sabor diferenciado. O que eu prefiro comer? Quais são os meus sabores favoritos? Textura. Então, aqui a gente já começa a pensar um pouco nas escolhas individuais de cada pessoa. A partir desse momento, a gente vai para a acessibilidade, que é ter o acesso à comida acessível e permitir planejar novas refeições e considerar outros fatores. Então, aí a gente vai escalonando para a gente um dia chegar lá no saudável. Então, quando a gente está aqui no título da palestra, alimentação saudável, antes de chegar lá no topo, no amarelo, que é o saudável, a gente precisa cumprir vários outros fatores, que é ter comida suficiente, aceitável, ter acesso à comida, ter um sabor que te pode
te trazer alguma lembrança, porque tem a fome emocional, algo novo, para depois a gente ir para o último degrau, o último topo da pirâmide, né, que é saudável. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que seria o saudável. Porque o saudável não é só aquilo que vai me trazer saúde e que vai me evitar doenças. Não é só do corpo físico, está muito relacionado ao intelectual, espiritual, é muito holístico. E quando eu falo de holístico, eu não estou falando nada de, é porque a gente vai falar de algo que não faz parte da realidade, essa palavra diferente, não. É porque realmente é isso. A gente vai mostrar aqui que está relacionado ao saudável até com a saúde não só de nós, seres humanos, até do planeta. Então, isso é considerável saudável na nutrição. E aqui eu gosto muito do pensamento de fome ou fomes. Existem 9 tipos de fomes. Elas estão listadas aí, cada uma desses círculos, que está muito relacionado com nossos sentidos, né? Olfato, tato, paladar, até o toque. Então, a gente tem ali as 9 fomes. Então, olhos, nariz, boca, tato, ouvido, que são os sentidos, os sensoriais, mas também a gente tem fome de estômago, fome celular, que é nível celular, tem a fome mental e tem a fome do coração. Então, existem esses 9 tipos de fome. Então, por exemplo, quem aqui já comeu por ansiedade? Esse é um tipo de fome que a gente entraria ali numa fome de mente. Ou quem já abriu a geladeira sem fome, quem come vendo televisão e não presta atenção no que está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, dessa parte mental ali, do que está influenciando os nossos sentidos, tem também, por exemplo, quem é que gosta de pão saindo do forno, que está relacionado ao olfato, ao cheiro. Então, você passa ali na padaria, ainda não viu o pão, mas sentiu o cheiro, deu fome, mesmo você não estando com fome. Então, existe esse tipo de fome também, que é a do olfato. Mesmo não estando com fome, seu cérebro vai lá, ativa e você passa a ter fome. Então, você está mesmo com fome ou foi o seu nariz? Então, a gente tem que ter essas percepções dos tipos de fome. Então, por exemplo, quem viu uma propaganda, às vezes, de uma pizza 10 horas da noite e do nada teve fome? Era realmente fome ou foi os olhos? Ou então, quem aqui come vendo Netflix? Vou maratonar uma série. E aí termina um pacote inteiro de pipoca sem perceber. Então, está tudo muito relacionado a esses novos tipos de fome. E não apenas de estômago, porque fome não é só quando o estômago está vazio e a gente sente fome. Ela reside nesses 9 tipos, né, de todas as influências externas que a gente tem. E é o que eu estava comentando com vocês também sobre saúde holística. Quando a gente ouve a palavra saúde, o que geralmente vem na nossa cabeça? Provavelmente, quando a gente fala saúde, a gente vai pensar ausência de doença, peso, academia, verdura, água. A gente vai pensando nisso, né? Que saúde seria isso. Só que hoje eu queria mostrar aqui para vocês uma outra definição de saúde, né? Saúde, ela também significa dormir bem, conseguir brincar com os filhos, ter energia para passar o dia, subir uma escada sem perder o fôlego, conseguir fazer uma viagem, ter disposição para trabalhar, dar risada significa saúde, ter paz, ter amigos, tudo isso é saúde. Então, essa questão de saúde holística, ela vai muito além da saúde física. Ela está na saúde mental, na saúde personalizada, na saúde espiritual e, como eu mencionei anteriormente, até mesmo na saúde planetária. Tudo ligado, corpo, a mente e a alma mesmo. Só um minutinho, gente, que eu caí. Agora acho que vai dar. Voltou? Estamos te ouvindo normal, tá? Tá, não Ok. tá dando eco, né? E acho que agora não. Agora parou. Então, quando a gente fala de saúde, além de tudo isso que eu comentei com vocês, também inclui prazer. Aqui a gente tem alguns dados da BESO, que é da Associação Brasileira de Obesidade e Sobrepeso, que fala sobre prazer e saciedade como ferramenta de trabalho
para a gente ter uma saúde via mudança de comportamento alimentar, ou seja, prazer também faz parte de saúde. Então, aqui a gente gosta de falar muito assim do posicionamento, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre da questão de tratamento nutricional de sobrepeso e de obesidade, mas eu gosto de fazer essa introdução da Bezo falando porque prazer também faz parte da saúde. A saúde, ela sim, ela inclui o prazer. Então, por exemplo, quantas lembranças felizes a gente tem em volta de uma mesa? E isso está relacionado, né? Saúde e prazer. E aí, como eu estava comentando sobre a Bezo, eu gosto muito de trazer nesse ponto da obesidade, porque, primeira coisa, a obesidade ela não define uma pessoa. E assim como outras doenças crônicas, por exemplo, quando a gente fala, uma pessoa ela tem hipertensão, né? Tem a pressão alta. Ela vai lá, faz um uso de medicamento para baixar a pressão. Se aquele medicamento não dá certo, o médico muda a estratégia, troca o medicamento. Assim como o diabetes também, uma doença que a gente olha para a pessoa e fala, beleza, vai tomar insulina. E por que a obesidade, algumas pessoas têm preconceito, sendo que ela também é uma doença crônica não transmissível. Então, a obesidade, ela tem que ser olhada com outros olhos. Ela também é uma doença, e a pessoa, muitas vezes, na verdade, grande parte das vezes, ela não escolhe a obesidade. Porque a obesidade, ela tem vários fatores, são fatores genéticos, hormonais, comportamentais, saúde mental, atividade física, ambiente onde a gente vive. Então, a gente tem que tratar a obesidade de uma forma que ela não vai definir a pessoa. Ela é uma condição de saúde que ela merece o acolhimento, a prevenção e o tratamento, assim como qualquer outra doença crônica. E hoje, a ciência, ela mostra muito que isso é verdade, né? Que a obesidade ela é reconhecida pela OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, como uma doença crônica multifatorial, ou seja, ela tem múltiplos fatores. Então, isso significa que todos esses fatores que estão listados aqui, como genética, estresse, saúde mental, acesso aos alimentos, eles influenciam o desenvolvimento ou não da obesidade, e eles são fundamentais quando a gente vai estudar a obesidade. E isso mas significa também que a gente precisa substituir, né, o julgamento pelo acolhimento. Então, quando um problema, ele afeta, aqui a gente tem um dado, né, 61,4% dos adultos brasileiros vivem com excesso de peso, ou seja, 6 entre 10 pessoas têm o sobrepeso hoje em dia aqui no Brasil. Isso mostra que a gente está diante de um desafio coletivo de saúde pública e não de uma falha individual, não é culpa de uma pessoa. Então, quando um problema ele afeta milhões de pessoas, ele não pode ser explicado por exemplo, apenas pela força de falta de vontade daquela pessoa, do tipo, aquela pessoa é obesa porque ela não tem força de vontade para poder fazer atividade física ou para comer de forma saudável. Não. Se de 6 a cada 10 pessoas no Brasil estão com sobrepeso, é porque não é uma falha individual, é um problema que afeta muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente vê, quem conhece alguém que vive fazendo dieta e nunca consegue perder peso? Ou também o outro lado, né? Quem conhece alguém que é magro, mas é sedentário, vive doente, e todo mundo vai conhecer alguma pessoa assim. Então, o peso da pessoa, o que é muito importante a gente mencionar, é que o peso ele não explica tudo. E ele é multifatorial. Então, o que eu gosto de reforçar é isso, o problema não é a falta de vontade, muitas vezes. Se a obesidade ela é multifatorial, então, promover a saúde também tem que ser multifatorial, né? Não vai acontecer por um único motivo. Então, a gente sempre vai ter que tratar dessa forma, como multifatorial, e sempre olhando com mais acolhimento, com menos julgamento. E aqui, só mencionando, já que eu falei, né? Não depende de força de vontade. Eu não consigo perder peso porque eu não tenho força de vontade. Se não depende só de força de vontade, o que realmente vai fazer diferença? Se eu estou tentando de tudo, mas eu não consigo perder peso, por exemplo, o que vai fazer diferença? A qualidade de vida. Qualidade de vida não significa estar com o peso certinho na balança, ou comer certinho todo dia, fazer atividade todo dia. Não, qualidade de vida significa você ter tempo de qualidade. A gente sabe que hoje
A população mundial está vivendo mais anos. Mas será que a gente vai viver mais tempo, mas com qualidade de vida? Será que a gente vai conseguir ter independência se a gente não começar a cuidar da gente desde agora? Porque eu quero viver mais tempo para aproveitar a minha família, eu amo estar com minha família, mas eu também quero ter qualidade de vida, ou seja, eu quero conseguir brincar com meus sobrinhos, conseguir viajar para ver meus pais, e é isso que a gente tem que pensar, o que, que seria qualidade de vida? E a gente tem que começar o quanto antes, porque o que a gente faz hoje é o que a gente vai colher lá no futuro, né? Então, sono, saúde mental, o ambiente que a gente vive, o autocuidado, que muitas vezes a gente negligencia, porque a gente está cuidando de todo mundo e esquece de cuidar da gente, a alimentação, as relações com as pessoas, movimento, atividade física, tudo isso é o que vai garantir que a gente tenha uma qualidade de vida para a gente viver bem e com saúde. Então, por exemplo, vamos pegar a alimentação, que é um ponto-chave, né? Ainda mais falando com uma nutricionista. A alimentação, ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser possível. Então, a gente vai até falar algumas estratégias aqui hoje do tipo, o que eu posso comer de lanche, lanche saudável? Eu preciso gastar dinheiro com um suplemento caro? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Movimento também, atividade física. Muitas vezes a gente não precisa fazer uma atividade física para emagrecer. A gente faz atividade física também para ganhar disposição. O emagrecimento pode ser uma consequência. A questão é ganhar disposição, ter um corpo saudável, ter um corpo, a imunidade melhora, muda tudo na nossa vida. O sono também porque dormir também é cuidar da saúde. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, de sono, é porque tem que cuidar de saúde. Mas eu não tenho tempo para dormir 8 horas por noite. Tá, mas o que é possível fazer na minha rotina que eu consiga ter um sono mais tranquilo e mais reparador, mesmo que eu durma menos que, por exemplo, 7, 8 horas por noite? Saúde mental, ansiedade, estresse, eles mudam completamente a nossa relação, não só com as pessoas, mas também com a comida, o que vai afetar a nossa qualidade de vida e relações ali, muito de quem caminha sozinho, desiste muitas vezes até mais fácil, né? Então, o quanto é importante a gente ter relações positivas, né, saudáveis para ter uma qualidade de vida. E aí, como eu estava falando, alimentação saudável não precisa ser cara. Aqui eu gosto de falar disso porque hoje em dia a gente sempre sabe, vê, né? Por exemplo, suplementos, que eu trabalho com essa área de suplementos. Todo dia tem um lançamento novo, proteína em todos os lados. Você vai no supermercado, tudo tem proteína. Agora tudo também vai vir com fibra, hidratação, tem que tomar o shake do influencer tal, o ovo tem que comer sem a gema. Então, assim, o que realmente faz sentido, não faz sentido? E na nutrição, não existe uma regra. Sempre vai ter o vilão do momento, né? A gente já teve o ovo, a gente já teve o leite, o glúten, coitado do glúten. E na nutrição é assim, sempre vai ter os vilões e os mocinhos. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês também, assim, eu que sou nutricionista, fiz mestrado, doutorado em nutrição e tudo mais, é sempre ter essa sensibilidade de quando chegar alguma coisa de nutrição, a gente fazer essa autoavaliação e procurar ver se realmente aquilo faz sentido para a gente e procurar ajuda de profissionais também, porque a gente vê hoje em dia também, com rede social, todo mundo é nutricionista, né? Todo mundo prescreve uma dieta, todo mundo compartilha tudo, mas será que realmente faz sentido aquilo, sendo que a gente tem tantos fatores que influenciam? Então, a alimentação saudável ela não vai precisar ser cara. Então, por exemplo, café da manhã. Eu preciso tomar água em jejum, não posso quebrar o jejum, ou então eu tenho que fazer o shot. Tudo bem, depende muito da sua realidade, tudo vai depender. Mas, ao mesmo tempo, se você comer um pão com ovo, uma fruta, tá tudo certo também. Porque vai depender de tudo ao longo do seu dia, não só do que você come, mas se você pratica alguma atividade física, se você tem tempo para comer, como você para comer, se você bebe água, quantas vezes você mastiga, isso também pode influenciar. Lanche da tarde, por exemplo, lanche da manhã, uma banana, um amendoim, uma pipoca, um iogurte, o que for. Dá para encaixar, dá para ser saudável, não precisa ser caro. O clássico almoço, né? Arroz, feijão, ovo, salada, frango.
Quando a gente fala muito de arroz e feijão, isso é muito importante. A dieta do brasileiro, ela é muito saudável nesse ponto de vista, porque o arroz e o feijão, vocês já devem ter escutado, eles se complementam, não só porque fica gostoso arroz e feijão, mas do ponto de vista nutricional, na questão de aminoácidos, por exemplo. O arroz é fonte de alguns aminoácidos que às vezes não tem no arroz, mas tem no feijão. Então, quando você faz esse combinado, você complementa a fonte de aminoácidos, e isso é o que a gente busca para desenvolver um produto. Então, você tem essa combinação que, graças a Deus, faz parte da nossa realidade, e a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia de uma forma muito prática. Então, jantar também, pode ser uma sopa, um omelete, um sanduíche, e por que não o resto do almoço, né? Eu posso estar fazendo um mexidão ali, fazendo uma salada, isso já facilita muita coisa. E, por exemplo, às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo e falam assim, nossa, Lívia, mas meu intestino é preso, eu já tentei de tudo, eu como fibra, eu como muita fruta, muita verdura, tudo cru e não funciona. E aí eu tô tomando medicamento. Às vezes o medicamento mais barato é a água. Você nem vai parar pela água. É beber um copo de água todo dia que acorda é o melhor remédio para intestino. Não só para intestino, mas para hidratação. Então, assim, coisas simples no dia a dia fazem muita diferença e não precisa ser caro para ser saudável. Então, aqui são exemplos de como a gente continua da nossa dieta base, tendo uma excelente refeição também. E é o que eu estava comentando com você, né? A gente tem muito mito, né? A gente escuta muito mito todo dia. Carboidrato engorda, fruta tem muito açúcar. Eu preciso cortar tudo, tem que cortar tudo, porque senão eu vou ganhar peso. E não é bem assim. Para vocês terem uma ideia, carboidrato engorda. O carboidrato, ele fornece para a gente, agora eu vou falar termos mais técnicos, mas para vocês conseguirem entender um pouco melhor. 4 quilocalorias por grama. O carboidrato é 4. A proteína também é 4 quilocalorias por grama. E os lipídios, os óleos, as gorduras, são 9. Então, por isso todo mundo fala, nossa, carboidrato engorda, sendo que se a gente for comparar, por exemplo, com lipídio, né, gordura, óleo, é metade, é 4, o outro é 9. Proteína é 4 também, assim como carboidrato. Então, por que a culpa é sempre do carboidrato, né? Claro, vai ter aquelas diferenças. O carboidrato simples, o carboidrato mais complexo, que seria a fibra, o carboidrato fonte ali de glicose rápida, né? E isso aí vai depender, por exemplo, quantos pães eu posso comer no café da manhã? Depende, vai depender da sua idade, vai depender do seu peso, do seu nível de atividade física. Por exemplo, um triatleta, ele pode comer muito carboidrato, ele precisa comer, por isso tem aqueles carbogéis. Ele adiciona mais carboidrato para ele ter energia, porque ele precisa gastar muita energia. Então, a gente precisa ter muita atenção quando a gente vai generalizar. Falar, carboidrato engorda. Não, o que vai engordar é se você comer muito mais do que você gasta. Se eu como, por exemplo, 2.000 calorias no dia e eu gasto só 1.000, eu vou armazenar 1.000, então eu vou engordar, porque eu estou com excesso de calorias. Então, o que engorda é o excesso de calorias, não só o carboidrato isoladamente. A fruta tem muito açúcar. Sim, mas a fruta, ela também é fonte de fibras, ela é fonte de vitaminas. Então, tirar a fruta da minha alimentação não significa que eu estou tirando só açúcar, mas eu também estou tirando fibra, estou tirando minerais, estou tirando vitaminas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, para não generalizar que um alimento é fonte só de um nutriente. Ele sempre pode ser fonte de vários outros nutrientes que são muito importantes para a nossa saúde. Eu preciso cortar tudo. Tá, mas aí existe no nosso cérebro um mecanismo, vocês já ouviram falar, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, e ele realmente é. O nosso intestino é onde está a nossa microbiota, né, as nossas bactérias que trazem benefícios para a saúde. Ele produz muitos hormônios. Então, se você cortar tudo, você vai parar de estimular a produção de vários hormônios, por exemplo, serotonina, que é o hormônio do prazer. E aí você vai entrar naquela recompensa de, eu vou ficar deprimida, eu vou ficar, não vou ficar feliz. Vai chegar um dia que você vai querer compensar tudo aquilo
E aí você pode descontar na comida. Por exemplo, está fazendo dieta. E tem o dia do lixo. Será que realmente faz sentido ter o dia do lixo? Não seria melhor, no dia do lixo, sei lá, no dia do lixo você come 5 bombons. Pega um bombom por dia, que aí pelo menos você está fracionando suas calorias e você está se permitindo comer um bombom por dia, que no final da semana você comer 5 de uma vez. Você vai ter muito mais prazer, você vai melhorar a sua qualidade de vida, que você vai ter mais disposição, as emoções afetam tudo. Então é muito sobre isso quando a gente fala de nutrição, saúde, qualidade de vida. Como que a gente reconhece o que acontece com a gente se apropria, é um exercício de autocuidado. E que não existe regra, não vai ter certo, não vai ter errado, vai ter um balanço. Na nutrição é sempre importante lembrar desse balanço. Então, a gente sempre imagina, né, que a nossa saúde depende apenas das nossas escolhas individuais. Mas também existe um trabalho muito grande por trás, por exemplo, aqui na DM. Meu trabalho é justamente ajudar outras empresas, que são os clientes da DM, né, a desenvolver produtos com mais fibra, com menos açúcar, ingrediente que contribui para a saúde intestinal. Isso também vai facilitando as escolhas alimentares. Mas o importante é o individual de cada um também. Por mais que lá na gôndola do mercado vai ter um produto que a DM ajudou a desenvolver, a gente tem que ter essa autoconsciência, esse autocuidado também para a gente ter essas escolhas alimentares. E eu acho que uma coisa que é muito importante aqui, é a gente pensar, no meio dessa conversa toda, é o que é importante para a gente, né? O que faz sentido. Porque o melhor exercício não é aquele que gasta mais caloria, não é aquele que eu vou ter que todos os dias, para ali no Jim Ratz eu bater minha meta. O melhor exercício é aquele que você consegue repetir semana que vem. Não precisa ser todos os dias, é aquele que você vai conseguir ter constância. Então, aquilo eu gosto muito de falar do poder do pouquinho. O pouquinho tem muito poder. Porque é o que eu estava comentando com vocês hoje, a gente olha para a balança e fala, eu tenho que perder 3 quilos, porque eu vou ter um casamento para ir, eu tenho que usar um vestido tal, e a gente foca só nos 3 quilos. E aí é que está o grande erro. A gente tem que focar também no pouquinho de cada dia. Porque à medida que a gente foca no total, a gente depois não consegue manter aquela constância, e ao longo do processo, a gente não consegue dar valor para as pequenas mudanças do dia a dia. Pode ser que a sua meta, projeto verão. Projeto verão, eu vou começar agora já em julho, agosto, porque eu quero chegar ali meados de dezembro. Beleza, você tem tempo, é ótimo. Mas muitas vezes a gente deixa para começar em novembro. Chega dezembro, tem Natal, tem Réveillon, e o projeto verão fica aquela loucura, dieta, que a gente para de comer tudo mesmo, porque precisa usar o biquíni, enfim. Ou tem um casamento, tem um evento. Só que focar só no grande, no ponto final, não é o ideal. A gente tem que aceitar o poder do pouquinho. Porque o nosso cérebro, ele não muda com grandes promessas. Quando a gente faz grandes promessas, a gente não tem grandes mudanças no nosso cérebro. Ele muda com ações que são pequenas repetições, porque o que muda no nosso cérebro é o hábito. Quando a gente fala, né, o poder do hábito, realmente, existe o poder do hábito. As mudanças estáveis, elas começam com as pequenas atitudes. Então, por exemplo, eu adoro viajar. Então, quando eu viajei para algum lugar, eu passei o dia inteiro andando, não tive tempo de fazer atividade física. Mas você nem percebeu que você estava fazendo, porque você estava caminhando, já é uma forma de atividade física. Então, o melhor exercício físico é aquele que pode fazer parte da nossa vida. Pode ser uma aula de dança com as amigas, um pilates, fazer atividade física em casa, ou até mesmo brincar com os filhos. Isso também pode ser uma atividade física. E se você consegue trazer aquilo como parte da sua vida, é muito melhor. Porque aí você vai conseguir repetir isso toda semana. Então, você começa uma horinha num dia, no outro dia você já começa, coloca 15 minutos a mais, depois mais 10 minutos a mais, e é isso que vai fazer o nosso cérebro ir se adaptando, entendendo que aquilo ali vai trazer benefício, porque o início é sempre difícil, né? Por exemplo, hoje eu vou correr 1 quilômetro. Nossa, correr 1 quilômetro chegou esbaforido, assim, tá cansado, foi muito difícil.
Mas todo dia você tentar repetir, vai chegar um dia que o seu cérebro vai acostumar, você vai ter condicionado, você vai conseguir adicionar mais tempo nisso. Então, isso é muito importante, a gente entender esse poder do pouquinho, né? O poder das pequenas mudanças e não focar só, por exemplo, eu tenho que perder 5 quilos. A cada grama que você vai perdendo, você vai se reconhecendo e se parabenizando por aquilo, que aí você vai conseguir atingir sua meta de uma maneira muito mais fácil. E eu gosto de trazer essa história da Camila Monteiro, porque é muito interessante. Aqui tem o antes e o depois dela, e a Camila, ela perdeu 55 quilos no total, e ela começou caminhando. Começou a fazer caminhada, criou novos hábitos. Hoje em dia ela é triatleta. Então, ela não começou querendo ser atleta. Ela não falou, nossa, vou virar uma triatleta. Não. Foi por conta de questões de saúde mesmo. Ela perdeu 55 quilos, depois ela ainda engravidou de gêmeos, ganhou peso, depois ela emagreceu de novo, mas ela começou querendo cuidar dela mesma. E esse foi o grande diferencial. O sucesso, ele não começou quando ela perdeu o peso, começou quando ela percebeu que ela estava cuidando dela. Então, ela conviveu com obesidade desde muito nova. O foco dela que era comportamento, então ela sempre sofreu muito com peso, com julgamento de pessoas. Muitas vezes eu já vi relatos dela falando, tem que ter força de vontade. E ela passou por diversas tentativas de emagrecimento com várias dietas e tudo mais, com muitas indas e vindas. Só que o grande erro, ela sempre fala, era pensar apenas na balança. E quando ela começou a não pensar mais na balança, começou a dar certo. Então, ela mesma passou a contar, ela conta, né, que passou anos tentando emagrecer apenas para perder peso, sem mudar a relação com o próprio corpo, com os próprios hábitos. Aí a virada de chave foi quando ela mudou o foco, parou de olhar para a balança e começou a perceber, nossa, se eu caminhar, eu durmo melhor. Melhorou meu triglicérides. Nossa, eu comecei a fazer caminhada 3 vezes na semana, melhorou meu colesterol, melhorou minha glicemia. Então, foi dando importância para algo muito simples, uma caminhada que foi uma viagem que ela fez no Japão. Ela precisou andar muito, muito, muito durante um dia. Fez subiu muita escada, fez longas caminhadas para chegar no ponto turístico. E ela começou a perceber que ela não estava mais cansada. E foi muito bom, porque isso foi decorrente das caminhadas que ela estava fazendo antes da viagem. Então, quando você muda o foco, não pensando mais em emagrecer, uma coisa vai puxando a outra. Você começa a ter novos hábitos, você começa a ter mais sentido e a respeitar o seu próprio tempo. E eu trouxe aqui para vocês também um exemplo, só para da Juliana, fictícia, para a gente, eu não gosto também de trazer só a história de pessoa famosa, né? Porque para pessoa famosa é até fácil virar influencer de internet. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na Juliana, que é fictícia, 36 anos, é mãe solo de um menino de 7 anos, sai de casa às 6h30, pega 2 ônibus, passa o dia trabalhando, aí chega em casa cansada, faz janta, ajuda o filho na lição, e quando ela deita, ela sente culpa que ela não conseguiu cuidar dela mesma. Isso aqui pode ser realidade, e é realidade de muitas mulheres brasileiras. Então, até que chega um dia que ela percebe uma coisa. Não precisa mudar a vida toda de uma vez, precisa começar pequeno. Por exemplo, o que a Camila fez. Então, na primeira semana, a Juliana vai lá e decide caminhar 10 minutos depois de deixar o filho na escola. Nada de academia, nada de dieta, nada de compra de suplementos, ela só caminha 10 minutos. E aí começa a fazer isso e encontrando outros dias da semana que ela consegue caminhar um pouquinho mais que 10 minutos. E aí essas pequenas mudanças, sem perceber, por exemplo, começa a levar uma fruta na bolsa, começa a beber mais água, dorme um pouco mais cedo quando é possível, se o filho for deitar mais cedo, deita mais cedo também. Aproveita o final de semana para cozinhar alguma coisa durante a semana e facilitar os dias corridos e não ficar comendo, por exemplo, um fast food. Começa a caminhar 20 minutos por dia. Então, essas pequenas mudanças que vão trazer diferença. Por exemplo, o que muda, né? Ela não vai virar uma triatleta, como o exemplo anterior que eu dei. Ela não vai virar uma corredora, uma influencer. Mas ela começa a ter mais disposição, dorme melhor, o joelho dói menos, brinca mais com o filho. Então, você vai começando a ter confiança, mais confiança em si mesmo. E aí, consequentemente, o peso, ele também aos poucos vai mudando.
mas você tira ele do centro da história. E isso é que faz a diferença, porque aí vem a qualidade de vida. Quando você começa a achar formas e reconhecer as pequenas coisinhas do dia que vão fazer uma grande diferença. Então, a maior transformação aqui no caso da Juliana foi perder alguns quilos, foi voltar a acreditar que ela também merecia cuidado, que ela, apesar de todas as tarefas que ela tinha que cuidar dela mesma. E quando a gente começa a ter esse cuidado, o nosso corpo responde. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, assim, quando a gente cuida do nosso corpo, a gente dorme melhor, a gente tem mais disposição, melhor humor, mais energia, mais qualidade de vida. Então, o corpo, ele não pede perfeição, ele responde à constância. E o caso da triatleta que eu comentei, da Camila, ela sempre fala isso, gente, pode ser correr, pode ser fazer crochê, pode ser o que for. Se você encontrar algo que faça sentido para você, você vai ter um retorno daquilo porque você está associando a sua saúde com o seu prazer. E o corpo, ele é muito inteligente. Você começa a condicionar o seu corpo e ele começa até a pedir mais, pedir mais, pedir mais. E é isso que vai levar você até essa constância. Então, é o que eu queria abordar um pouco aqui também, que quando a gente fala de alimentação saudável, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de autocuidado, né? E autocuidado não é egoísmo. Autocuidado pode ser dormir, achar um tempo mais para dormir, pode ser beber água. Se eu começar a usar uma garrafinha, levar uma garrafinha comigo e beber água, isso também já é autocuidado. Fazer exames, comer bem, pedir ajuda é um autocuidado. Dizer não, impor limites, né? Parar, respirar, ter momentos felizes, tudo isso também é autocuidado e faz parte de uma qualidade de vida. Então, é o que está no slide, né? Quem cuida de si consegue cuidar melhor dos outros também. Então, muitas vezes a gente abre mão como mulher de cuidar de nós mesmas, sendo que a gente tem que cuidar dos outros, né? Mas a gente sempre precisa também achar um tempinho para cuidar de nós mesmos. E é o que eu estava comentando com vocês, né? Muitas vezes bater a meta de perda de peso, tipo, eu tenho que perder 5 quilos para o meu projeto verão, não tem que ser o foco do que a gente busca. Porque são as pequenas escolhas, são as pequenas mudanças que vão importar no nosso dia a dia. Então, essas pequenas mudanças feitas todos os dias que vai transformar a nossa vida. Muitas vezes, eu não perdi o peso que eu queria, mas será que não mudou os exames de sangue que eu fiz, não melhorou? Eu deixei de ficar mais doente? Eu tenho mais disposição? Então, quando a gente começa a pensar em tudo isso, a gente começa a reconhecer e aí a nossa mente vai ficando condicionada e a gente consegue fazer essa transformação de uma forma que é prazerosa, né? Então, cuidar da gente, né, também é um passo para a gente conquistar nossos sonhos, que eu acho que é muito do que a gente vai falar durante aqui o programa, né, da Bold, das próximas palestras e capacitações, que para conquistar nossos sonhos, a gente tem que cuidar da gente mesmo, sendo que alimentação, qualidade de vida, está tudo relacionado. Então, isso era um pouquinho que eu queria conversar com vocês hoje. Eu não sei, Márcio, se eu passei do meu tempo, se eu falei demais, mas era Imagina, isso. imagina, super tranquilo. Meninas, agora é com vocês. Abra o microfone, levanta a mãozinha, pergunta e tira dúvidas, façam elogios também, porque a gente sempre faz elogio aqui de microfone aberto. Mas assim, Lívia, eu vou falar por mim, tá? Não vou nem falar pelas meninas nesse momento, mas por mim eu vou falar agora. Assim, eu já tô feliz. Eu já Que tô bom. feliz porque assim, eu já descobri que eu não vou precisar fazer aquelas dietas com 500 mil coisas, o que eu tô comendo no dia a dia tá ajudando. Bom, vamos lá, vou continuar. Então, assim, eu estou feliz, já estou mega feliz, porque já sei que o que eu estou comendo está ok, está funcionando, né? Então, já fico feliz. Agora, meninas, com vocês, por favor. Alguém estava com a mãozinha levantada, a gente teve um tilt aqui, mas, por favor, quem quer falar, com vocês. Vai lá, Ana. A gente não está te ouvindo ainda, mas tem problema, vamos lá. Perdão, boa noite para todo mundo. A Vamos gente lá. não sabe se come. Estava aqui, você falou muito a realidade. Eu estava lavando a louça para já preparar a janta, a mulher real, né? A mulher moderna, da vida real. Eu sou intolerante. Primeiro, eu quero agradecer. Muito válida a sua palestra. Eu fiz o exercício de olhar para mim, para minha rotina, e ver que eu tô no caminho.
tô comendo bem, tô alimentando bem a família, tô feliz, tô igual o Marcos, o Márcio, tô no caminho. Eu sou celíaca e sou intolerante à lactose. E eu queria entender como é que, porque teve uma hora que você comentou do glúten, né? Você falou, coitado do glúten. E realmente nunca teve tanta notícia, tanta informação relacionada ao glúten igual teve nos últimos tempos, né? Então eu fiz uma readaptação. Então em casa o leite zero lactose, depois fiz o teste com A2 e deu super certo. Macarrão é de arroz, o pão é de arroz, outra hora pão de aveia, mas nada se compara ao glúten e o leite mesmo tradicional. E eu queria entender por que nesses últimos tempos se houve uma mudança, né, na parte agronômica mesmo, por que tantas pessoas se descobriram celíacas e intolerantes à lactose como eu? Então, essa questão tanto do celíaco, né, que é a intolerância a glúten, e a lactose, que é o açúcar do leite, isso veio muito com o comportamento alimentar de nós, seres humanos. Se a gente for pensar, até hoje em dia, né, os homens das cavernas e tudo mais, era muito pela caça, era o que tinha disponível. E aí, com toda essa revolução industrial e tudo mais, isso foi mudando ao longo do tempo. E a genética foi mudando. Então, por exemplo, quando a gente tem intolerância à lactose ou celíaco, isso é uma questão genética, pode acontecer também ao longo da vida em alguns casos, mas é o que a gente vem carregando. E com todas essas mudanças de hábitos, mudança de estilo de vida, a gente veio trazendo isso ao longo das nossas gerações. E por isso que hoje em dia a gente vê um grande número de pessoas que têm a gente chama de intolerâncias alimentares. Então, é uma causa comum que, por exemplo, o intolerante à lactose diminui a produção da lactase, que é a enzima que degrada a lactose do leite. E isso pode ser na infância, por um determinado genético, por exemplo. Você pode ou não passar isso para os seus filhos, ou pode ser que é algo que a gente já vem carregando, não só as intolerâncias alimentares, mas a gente vê hoje em dia em relação a várias doenças, né? Incidência de câncer, incidência de várias doenças aumentou muito pela mudança de estilo e hábito de vida mesmo. A gente está mais sedentário, tecnologia, a gente está cercado por tecnologia, então é muito pela questão dos hábitos que a gente viveu ao longo do processo da humanidade mesmo. Perfeito, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você pela participação. Quem mais, meninas? Fiquem à vontade. A gente ainda tem algum tempo. A Lívia está aqui à disposição de vocês. Mais Eu posso fazer um alguém? comentário? É que agora eu À estou vendo o vontade. rostinho de vocês, eu estou Por vendo que a gente favor. tem aqui diferentes faixas etárias. E quando a gente fala de mulher, a gente tem que pensar em muitas questões. Por exemplo, menopausa. Menopausa está tendo a perimenopausa, a menopausa, tem também ali a questão de o início da puberdade e alimentação. Eu estava esses dias num evento que estava falando até de mitos, por exemplo, uso ou não de hormônios durante a menopausa. Porque o corpo da mulher muda completamente, né? Durante toda a nossa vida, a mulher vai acumulando mais gordura, o formato maçã, pera, né? O homem é maçã, porque ele tem a gordura mais aqui na região da barriga, do abdômen, e a mulher é a pera, que é aquele corpo de pera. Só que durante a menopausa, queda a produção dos hormônios femininos ali, por exemplo, progesterona e tudo mais, e aí essa gordura ela vai mais para a região abdominal. Por exemplo, hoje em dia o uso de medicamento, né, as canetinhas emagrecedoras, está impactando até mesmo na questão com o uso de mulheres na menopausa. Então, quando a gente fala de alimentação, que eu vi que tem vários rostinhos diferentes faixas etárias, para a mulher, o Márcio aí pode se considerar privilegiado porque os homens não têm tanta variação hormonal ao longo da vida, mas a mulher, além de tudo, né, da sobrecarga diária, a gente também tem muita mudança hormonal. A perimenopausa está vindo cada vez mais cedo, então a gente está tendo que se preocupar com isso também. Então, esse autocuidado, essa autocobrança, a gente ter essa sensibilidade de pensar que nós somos corpos femininos também, e a gente tem variabilidade imensa de fatores, e aí quando se deparar com algum tipo de dificuldade nesse sentido, procurar ajuda profissional mesmo. Porque se a gente for para a rede social, existe muito
muita generalização, então é muito individual de cada mulher. Então, cada corpo é um corpo, então sempre procurar ajuda de profissional é sempre importante nesses períodos também. Muito bem. Tá vendo, gente? Quanta coisa importante. E sim, viu, Raquel? A gente. Desculpa, Raquel. Estou olhando aqui e estou falando o nome errado. Lívia, a gente tem faixas etárias aqui bem distintas. A gente começou com uma turma entre 18 e 60 anos, para você ter ideia. Então, assim, pegou a galera geral aqui e de regiões diferentes também. Ah, A gente tem predominantemente Uberlândia e Ribeirão Preto, mas a gente tem meninas aqui de outras regiões do país também. Então isso também, muitas vezes, também faz diferença, né? Porque tem um formato de alimentação diferente pela regionalidade, não tem? exato, a cultura influencia muito, né? Por exemplo, eu sou de Minas, nossa, o tanto de pão de queijo, torresmo, cachaça, é diferente. Aí vem para São Paulo, a vida é muito corrida. Aí é fast food, tem McDonald's em toda esquina, muda muito. Então, quem está no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, cada um vai ter seus hábitos. É aquilo que eu falei, é respeitar a individualidade de cada pessoa, porque o ambiente que a gente vive influencia o que a gente come. Não só a rede social, mas assim, disponibilidade, acessibilidade. Então, não existe um padrão na nutrição, não existe uma dieta milagrosa, porque depende de muitos fatores, é genética, é comportamento, é dia a dia, é muito particular. Legal. E Lívia, assim, acho que para a gente poder ir encaminhando para o fim, tem uma particularidade, tem duas coisas que você mencionou na sua palestra que, assim, soou como música para os meus ouvidos. Primeiro porque a minha formação inicial é de educador físico. Então, quando você fala de qualidade de vida, eu concordo plenamente, apesar de eu ter que dizer que eu estou meio que me negligenciando de uma atividade física, assim. Mas concordo plenamente, assim, e é muito legal, né, ver cada vez mais pessoas falando sobre. Né? E a nossa primeira jornada, que foi o que elas concluíram agora, na verdade, elas literalmente acabaram de concluir a primeira etapa, que chama-se Jornada da Consciência, onde a gente trabalha com o pilar base emoção. E você trouxe muito isso, de falar o quanto as emoções vão influenciar, inclusive, nessa questão nutricional, né? Que Sim. Às vezes parece que é só a questão do, ai, não, é só comer alguma coisa. Não, mas por que você está comendo, né? Sim, sim. E parabéns a todas vocês por terem completado essa primeira etapa, parabéns. Eu acho que, assim, é muito bom a gente ter esse tipo de conversa, porque por mais que o dia a dia é corrido, e por mais que muitas vezes a gente já tenha essa consciência, conversar em grupo faz diferença, né? Falo, muitas vezes é uma terapia coletiva. Eu mesma, eu tô aqui falando, e eu tô pensando, tá, mas aí hoje eu não tô fazendo atividade, o que que eu vou fazer? Veio a autocobrança, que é o que eu estava comentando, né? A gente tem essa culpa, de carregar essa culpa com a gente, mas também, se hoje eu não conseguir fazer, mas o que que eu fiz de diferente que foi positivo? Não, é que a gente tem mania de olhar sempre para o que está faltando, né? E a gente para de olhar do que foi feito, é o que eu estava falando. Muitas vezes a gente olha para a balança, eu quero perder 5 quilos. Mas aí você não olha que seu colesterol melhorou, que você está mais disposta, está subindo uma escada e não ficando ofegante. Então, se você olhar só para a balança, vai ser muito difícil você se recompensar, ter esse autocuidado de falar, nossa, eu consegui. Mas se você começar a olhar para o todo, para as pequenas coisas do dia a dia, eu estou mais disposto, então eu consigo carregar por mais tempo meu filho no colo. E isso faz uma diferença que vai fazendo uma recompensa no nosso cérebro que vai ajudar a gente a manter a constância. Então, parar de olhar para aquele copo meio cheio e olhar para o copo mais meio parar de olhar para o copo meio vazio e olhar para o copo meio cheio, sabe? Exato. E acho que para fechar, e as meninas eu acredito que vão concordar, você falou do valor do pouquinho, né? O nosso lema aqui no Bold, sabe qual que é, Lívia? É ser 1% melhor a cada dia. Porque se a gente for 1% melhor a cada dia, em um ano a gente passa de 300% melhor. Né? Então, vai muito de encontro com o que você falou também. Esses dias a gente estava fazendo um cálculo, tipo,
tá, eu consigo caminhar 10 minutos. Mas aí, se você fazendo 10, 15, 30 minutos cada dia, vai chegar no final do ano, você correr uma maratona. Só que a gente Exato. acha que quem corre maratona é só triatleta, é só atleta. E não é. Muitas vezes a gente tá fazendo maratona todos os dias com tanta coisa que a gente faz, né? Você que está em São Paulo, né, as meninas que não estão em São Paulo talvez não conheçam, mas você que está em São Paulo, mesmo sendo de Minas, você já deve ter, pelo menos, se não passou, deve ter ouvido falar sobre a 25 de março ou Brás Largo da Concórdia. Vai fazer um dia ali que você vai ver se você não anda uma maratona. Nossa, se você usar aqueles reloginhos que monitoram gasto calórico, bicho, aquilo ali você gasta mais caloria do que fazendo uma aula de bike, uma aula que gasta muita energia, uma aula de jump. Ali é gastar. Por exemplo, no celular, muitas vezes a gente tem um contador de passos. Não sei se alguém aqui já olhou, mas se você for lá no contador de passos, você consegue ter ideia de quantos passos você dá no dia. Não estou falando isso que, tipo, ai, não faço atividade física porque eu já dou muitos passos. Não. Não é para tirar de vocês a responsabilidade de fazer atividade física. O Márcio está aqui de prova, educador físico, né? Sim. Mas para a gente reconhecer também que mesmo caminhando para poder, sei lá, pegar um ônibus ou fazer uma baldeação, também é caminhada. Isso também pode contar, contabiliza. É gasto de energia. A gente está gastando a energia das nossas células. Então, o gasto calórico também, a gente dormindo, a gente gasta caloria no estado basal ali. Então, a gente não precisa se comparar com um praticante de atividade física que tem disponibilidade, tem o fôlego, e eu quero ser como aquele atleta. Não, nós somos os atletas do dia a dia, né? Exato. Meninas, mais alguém? Senão a gente vai fazer o nosso ritual de final de encontro, que é tirar foto. Opa, Letícia, lê, por favor. Oi, boa noite. Eu não tenho nenhuma pergunta, é só para agradecer mesmo a presença da Lívia e a palestra aí, falar que eu gostei muito do conteúdo e falar que eu compartilho, né, da formação em área da saúde com vocês. Eu sou formada em nutrição, inclusive, então para mim foi muito bacana assistir essa palestra, adorei. Ai, Muito que legal, bom. uma colega aí de profissão. Tá vendo só? Parabéns, Letícia. Meninas, vamos fazer aquela foto bonita? Então, ó, a Lívia já está aqui aguardando. Quem puder abrir câmera. Lembre-se do sorriso inteligente e do perfume, tá? Lívia, aqui as duas regras que precisa, tá? Vamos lá, quem mais? Quem mais? Mais alguém? Vocês podem também um novo hábito. Por exemplo, tô tendo treinamento, tenho que beber uma garrafinha de água. Aí no final da foto, todo mundo com a garrafinha vazia. Olha, eu bebi aquela água. A gente tem que adaptar o nosso dia a dia. A minha é generosa, ela tem 1 litro, tá? Eu tomo Ixi, vai tomar. durante o encontro. Tá aqui no encontro, aproveita o tempo, tá aqui, vai bebendo uma água, come uma fruta, faz o que tá para fazer, sabe? Já Muito é bom, uma coisa que vai te ajudar ao longo do dia. muito bom. Meninas, vamos lá para a nossa foto? Então vamos lá, aquele sorrisão bem inteligente. 3, 2, 1, sorrisão. Muito bem, está registrado. Gente, obrigado pela participação de vocês. Lívia, super, super obrigado. A palestra foi maravilhosa. Eu tenho certeza que as meninas gostaram. Qualquer depoimento que elas deixarem lá no grupo, depois eu repasso para você também. Mas eu quero que você leve aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento, tanto a você quanto para todo o time da ADM. E porta aberta para toda vez que você quiser voltar, fique à vontade. Eu que agradeço, eu agradeço pela atenção de vocês. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com essa mulherada toda. A gente compartilha de muitas coisas comuns e o que precisarem podem contar comigo, a gente está sempre à disposição. Obrigada pela atenção de todas vocês hoje, viu? Gente, muito obrigado, fiquem bem, uma excelente noite. Lembrando que quinta-feira, amanhã a gente não tem encontro, mas na quinta-feira tem uma outra palestra, também aqui no mesmo horário. Fiquem bem, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Boa noite, pessoal. Aninha. Tchau, Boa tchau. noite. Abraço.